feminismo é marcado por resistência e poder. Muitos acreditam que essa onda feminista é algo recente, que surgiu somente no século XXI. No entanto, isso não é verdade. A luta das mulheres para resistir à opressão de gênero e conquistar direitos civis é muito mais antiga. Esse molde surge desde o século XVII até os dias de hoje. Mary Wollstonecraft, Lucretia Mott, Elizabeth Stanton, Santa Edith Stein e Simone de Beauvoir são exemplos a serem seguidos e reivindicados pelos direitos de como deveriam ser. Eu sou Mirleide Dantas, sou doutora em Física Teórica, atualmente coordenadora do curso de licenciatura em Física aqui do campus de Campina Grande e também já há algum tempo coordenadora do programa PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Há alguns anos eu atuo no PIBID e procuro trazer várias temáticas correlatas ao ensino de física, né? Não me limito exclusivamente a falar sobre a física, sobre os modelos físicos, mas de que maneira esses modelos físicos se relacionam e impactam, né, na nossa vivência em sociedade. Então, nesse sentido, eu abordo através do PIBID questões ambientais, a relação da física com a cultura, a participação das mulheres na física, dentre outras temáticas que podem se correlacionar ao saber físico, né? É a formação para além dos conteúdos, uma formação através da física também cidadã e humana. Quando eu entrei no curso de licenciatura em Física, primeiro curso que eu entrei, né, eram pouquíssimas mulheres. E eu resolvi migrar para o bacharelado. Ao final eu terminei tanto a licenciatura quanto o bacharelado, mas assim, a gente lida ainda no espaço majoritariamente masculino. Felizmente, entre meus colegas de curso, eu nunca tive muitos problemas nesse sentido. Os professores de minha instituição, de onde eu venho, apresentavam posturas inconvenientes, né? Faziam do espaço, por ser um espaço majoritariamente masculino, faziam um espaço hostil para as mulheres, então, piadas machistas, comentários que constrangiam, para além de questões como assédio sexual e moral. Então, assim, isso foi uma vivência um tanto frequente na minha formação, né? Mas, como eu sempre tive interesse pela física, eu acho que isso é um elemento importante, não suficiente, mas importante, porque, assim, além de você querer fazer a formação naquela área, é necessário também você ter força para conseguir suprir todas essas situações, né? Porque, de fato, a física, ela ainda é um ambiente hostil para as mulheres. Situações como essa ainda acontecem. Isso é porque a ciência é uma construção humana. E como tal, ela precisa de diversidade. Diante de um problema complexo, a probabilidade de se resolver esse problema quando há múltiplas inteligências, múltiplas visões de mundo, ela é muito maior do que quando a gente está diante de um único modelo de pensamento. Então, a ciência ela precisa de diversidade, porque a ciência é uma construção humana. Então, se a gente tenta abarcar essas diferentes visões, na verdade a gente vai estar contribuindo para o desenvolvimento científico. Não é só uma questão de inclusão, é uma questão que é também necessária para o desenvolvimento científico. Mas, infelizmente, algumas pessoas elas ainda não têm essa visão, e é algo que a gente tenta construir, inclusive aqui, da importância de se ter mais diversidade na ciência, porque essa diversidade ela contribui com a construção do conhecimento científico, um conhecimento mais diverso, mais qualificado e, sobretudo, mais humano. Realiza pesquisas, né, na educação básica, e isso começa muito cedo. A gente realiza pesquisas na educação básica, pede para a criança desenhar ali o cientista e a criança desenha o velho de óculos, né? Sou a idosa já, de óculos, cabelo assanhado, então assim, há um estereótipo e muito associado à figura do Einstein, né? Não se vê, não é um construto social a imagem da mulher como cientista. Infelizmente ainda não é.
E o nosso trabalho de formiguinha é tentar mudar essa cultura, né? Mas uma cultura que é milenar, ela não se modifica, não se transforma no intervalo de poucos anos, né? É um trabalho que precisa ser permanente, precisa ser contínuo. Às vezes a gente passa por algumas situações que você pensa que está enxugando gelo, né? Mas aí a gente respira e tenta ver o que de fato mudou até agora. Olá, eu me chamo Anaísa Silva e eu sou do curso de licenciatura em Física na UFCG. Atualmente eu participo de outros projetos, né? Eu participo do programa de residência pedagógica. Nele a gente aplica uma oficina de Física de Partículas para alunos do terceiro ano do ensino médio. A física de partículas é um tema ainda que não é muito discutido no ensino médio, né? E a gente vem vendo que no Enem tem ainda algumas questões como relacionadas à nanotecnologia ou outros assuntos referente à física de partículas, à física moderna. É interessante discutir esses assuntos também na educação básica. Atualmente eu participo também de PIBIC voluntário. Tem um tema, transposição didática do princípio de conservação de energia mecânica, investigando o saber-sabe. Esse projeto ele vai trazer uma investigação sobre o que é energia, do ponto de vista da epistemologia, né? Porque a energia ainda é algo muito confuso, tanto para os físicos como no ensino médio apresentado nos livros didáticos, de forma bem confusa. A gente vai olhar o conceito de energia em livros didáticos. Ele é apresentado como a capacidade de realizar trabalho. Quando a gente vai olhar o conceito de trabalho, ele é apresentado como transferência de energia. Então, o que seria energia? Então, a gente está investigando aspectos históricos, aspectos epistemológicos e didáticos. Outro projeto que eu participo é um projeto de extensão da física de partículas na escola e tem como intuito materiais didáticos, desenvolver materiais didáticos sobre física de partículas e levar para a sala de aula. Durante a pandemia também eu participei de um outro projeto chamado Corona Drops e ele tem como intuito criar roteiros de aula para professores, para ser aplicados na educação básica. Meu nome é Diego Feijó, eu sou estudante da licenciatura em Física aqui da UFCG, em Campina Grande. Faço parte também do PIBID, né, o Projeto de Iniciação à Docência, aqui da Universidade também, e eu acompanho a escola Williams de Souza Arruda, lá nos Coités. O projeto ele teve início com a professora Mirley, ela deu essa ideia de iniciar esse projeto. Inicialmente, o PIB começa a tratar da questão da mulher na ciência, né? Da participação feminina na ciência, que é tão silenciada. E a gente começou a desenvolver um trabalho junto com os alunos, tratando desse tema, né? Vendo como o que eles conhecem sobre a história da ciência, sobre participação feminina na ciência e sobre as contribuições que são muito importantes para a história da ciência nos mais variados âmbitos, né? Especificamente na nossa área, que é a física, as mulheres que têm contribuído, né? Fazer com que elas permaneçam no curso de física e que elas desenvolvam trabalhos nessa temática de gênero que é tão esquecida nas ciências da natureza, porque em geral o pessoal desconsidera o fato de que, por ser uma ciência que trabalha com a natureza e não necessariamente diretamente com as questões humanas, acham que por essa razão não é necessário tratar desses temas, mas as questões sociais elas atravessam qualquer ciência, porque a ciência é humana e como a ciência é humana, ela também carrega os problemas. Minha visão é que é muito interessante o fato de você ter mulheres comandando, porque você vê por outra visão, por outro ponto de vista, né? Você não tem ali, porque nós que somos homens, a gente sempre tem uma visão padrão sobre as coisas, né? A gente, quando é de homem para homem, a gente sempre pensa mais ou menos do mesmo jeito. Então, quando você tem uma mulher à frente, quando você tem mulheres trabalhando com você tem visões diferentes, coisas até que você acha trivial ou que você acha que é besteira, não é. Então, quando você tem pessoas, mulheres em posição de liderança, você começa a analisar o mundo a partir de outro ponto de vista.
Isso é muito interessante, porque você percebe que você tem preconceitos que quando você se relaciona com outros homens, você não percebe que são preconceitos, ou certas noções, certas certezas na vida que você aprende que não são tão triviais. Principalmente, do ponto de vista em geral, é uma análise que traz bons frutos, aprendizado constante. Meu nome é Jusilane Alves, estou concluindo o curso de licenciatura em Física, Campus Cajazeiras, UFCG. Você, quando começa os estudos dentro desse tema de mulheres na ciência, você começa a ver a ciência de outra forma, porque mulher que faz ciência passa por muitos preconceitos, né? E às vezes esses preconceitos a gente só entende eles e aprende a lidar com eles, a criar argumentos contra eles quando você tem acesso a literaturas e discussões sobre a temática, não é? Então, estudar sobre mulheres na ciência e os questionamentos, as diversidades, né, que a gente entende de problemas, de preconceito, você só aprende fazendo esse tipo de leitura. Hein? A gente aprende, com as literaturas, com as leituras, a gente também aprende a identificar muitos desses questionamentos, né, de homens que acham que mulheres são inferiores em pensamentos, em raciocínios lógicos, e também a gente vive a literatura. Então, como eu disse, a gente aprende muito com a literatura, com as leituras de discussões. Então, eu acho que se por acaso eu não tivesse entrado no projeto de Mulheres na Ciência, provavelmente muita coisa ia passar batido, e preconceito e o machismo estruturado dentro da ciência. No meu caso, assim, dentro de sala de aula na graduação, porque quando você entra em uma sala onde só tem, a maioria são homens, você tem que mostrar para eles que você não pode ser só boa ou inteligente, você tem que mostrar, então é uma luta diária. E com a literatura, com os estudos dentro do grupo, eu aprendi muito a lidar com essas questões e também a rebater alguns preconceitos que tem relacionado à mulher dentro da ciência. Então, assim, o projeto Mulher na Ciência foi o que me apaixonou praticamente assim, dentro da universidade, que eu pude ter contato com leituras e literaturas que, infelizmente, eu já vivi, porque quando você é mulher e está fazendo um curso de licenciatura em física ou em química, essas ciências mais árduas, tidas árduas e duras, você vive a literatura na própria pele. Então, você se deparar com situações que você leu, assim, você diz, nossa, tem que mudar isso. Então, essa é uma forma de, de que eu posso fazer para a minha parte, né? Fazer a minha parte para poder mudar isso. Então, trazer nomes de mulheres cientistas que fizeram parte da história da ciência, que fizeram parte de tantas descobertas brilhantes que muitas vezes são apagadas da história. Então, tento trazer esse pensamento, né? E aprender, e aprendi bastante com isso também.